Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Nesta aula, continuando o estudo artigo por artigo da Lei 9.099, estudaremos o artigo 89, parágrafo 3º da referida lei. Como de costume, nós iniciamos aqui o estudo com a leitura do dispositivo legal, que estabelece que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. Então, a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam sobre esse dispositivo é que este parágrafo traz as causas de revogação obrigatória da suspensão condicional do processo. Vamos frisar isso aí? Esse parágrafo traz as causas de revogação obrigatória da suspensão condicional do processo. Por que isso é importante? Porque na próxima aula nós veremos causas de revogação facultativa. Mas nesse parágrafo, nós estamos vendo as causas de revogação obrigatória. Então, se acontecer qualquer uma dessas hipóteses aqui, necessariamente tem que ser revogada a suspensão, porque são causas de revogação obrigatória, segundo prevê a lei. Ok. E qual que é a primeira causa? A primeira causa é, no curso do prazo, o beneficiário vir a ser processado por outro crime. Olha que interessante. É causa de revogação obrigatória o fato de o beneficiário da suspensão condicional do processo vir a ser processado por outro crime no curso do prazo. O que significa no curso do prazo? No curso do prazo significa durante o período de prova. Lembrem-se que ele está, durante um período de prova, sob fiscalização. Então, ele não pode, durante este período de prova, vir a ser processado por outro crime. E, professor, o que significa ser processado? Já expliquei isso para vocês em aula anterior. A existência de um processo, o indivíduo estar sendo processado, significa que a denúncia já foi recebida. Enquanto a denúncia ainda não foi recebida, o indivíduo não está sendo processado por outro fato. Ah, mas já foi oferecida a denúncia em outro caso, mas o juiz ainda não recebeu. Então, o indivíduo não está ainda sendo processado neste outro caso, tá certo? Então, para que haja a revogação obrigatória, o indivíduo tem que ser processado, ele tem que vir a ser processado por outro crime durante o período de prova, tá? E isso exige que neste outro processo a denúncia do Ministério Público aqui tenha sido recebida. E aqui eu friso que eu coloquei denúncia, mas evidentemente, pode também ser uma queixa-crime do querelante, mas ela tem que ter sido recebida. Porque enquanto a peça acusatória não foi recebida, não se diz tecnicamente que a pessoa está sendo processada, tá bom? E outra exigência aqui desse parágrafo 3º é que esse processo tenha que ser por outro crime. Olha só. E aqui friso que pouco importa se o crime é culposo ou se o crime é doloso. Pouco importa. A lei não faz qualquer distinção, mas a lei exige que seja um crime. Logo, ser processado por uma contravenção penal não é causa de revogação obrigatória, tá bom? Porque aqui a literalidade é muito expressa. A pessoa tem que ter sido processada aqui por outro crime durante o período de prova. Já ressalto para vocês que ser processado por uma contravenção penal é uma causa de revogação facultativa, que nós veremos na próxima aula, tá? Mas eu friso aqui que não é causa de revogação obrigatória,
Porque esse parágrafo terceiro que estamos estudando hoje, ele é muito expresso ao dizer que o beneficiário tem que ser processado por outro crime para que nós tenhamos essa causa aqui de revogação obrigatória. Eu informo vocês também que uma parcela minoritária da doutrina entende que, diante do princípio da presunção da inocência, é necessário aguardar o trânsito em julgado da condenação para que ocorra a revogação da suspensão condicional do processo. Segundo esse entendimento, minoritário, friso, o período de prova ele seria prorrogado automaticamente até que o outro processo seja julgado em definitivo. Mas isso aqui, pessoal, é minoritário. Sabe qual que é o entendimento majoritário? É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Olha só, a jurisprudência do STJ é pacífica. Vamos frisar isso aqui? Ela é pacífica. Em que sentido? No sentido de que a suspensão condicional do processo é automaticamente revogada. Olha, mais uma palavra para a gente frisar aqui, hein? É o quê? Automaticamente revogada. Olha que palavra interessante. A suspensão condicional do processo é automaticamente revogada se, no período de prova, o réu é processado por novo crime, conforme artigo 89, parágrafo 3º da Lei 9.099. Ainda que posteriormente absolvido. E é assim porque a revogação do benefício não depende de condenação transitada em julgado, mas sim do processamento por novo crime durante o período de prova. É justamente o que diz esse parágrafo 3º que nós estamos estudando agora. Ele diz que é revogada se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime. Então, a lei, esse parágrafo 3º, ele não exige condenação transitada em julgado. Não exige. Ele exige apenas para a causa de revogação obrigatória do sursi processual que o indivíduo tenha sido processado por novo crime durante o período de prova. Ah, professor, mas e se ele for absolvido no futuro? E se ele for absolvido no futuro? Porque, ora, a pessoa só é considerada culpada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ocorre que, justamente em razão do parágrafo 3º, a doutrina diz que não ser processado por outro crime durante o período de prova é uma condição legal do sursi processual. Veja que não se está dizendo que o indivíduo é culpado pelo outro fato. O que se está dizendo aqui é que ele descumpriu uma condição legal do sursi processual, porque a partir do momento em que esse parágrafo 3º exige que o indivíduo não seja processado por outro crime, isso aqui passa a integrar o acordo de suspensão condicional do processo como uma condição obrigatória. Então, veja que pouco importa se o indivíduo é absolvido ou não. O que importa é pura e simplesmente se ele foi ou não processado. Se ele for processado, ele descumpre uma condição, segundo a doutrina, uma condição legal do sursi, tendo em vista que se há a revogação, caso descumprida essa exigência ela passa a integrar o acordo como uma condição obrigatória. Então, ainda que nesse segundo processo, lá no futuro, o indivíduo venha a ser absolvido, isso pouco importa, porque se ele foi processado, ele já descumpriu essa condição e a suspensão será sim revogada. Então, essa questão de ser ou não absolvido não tem qualquer influência aqui. A segunda causa de revogação obrigatória da suspensão condicional do processo é não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Então veja, vocês lembram que eu falei para vocês? Olha, frisa a reparação do dano, tá? Porque ela é muito importante. É justamente por causa disso que nós estamos estudando na aula de hoje. A reparação do dano é a única condição do parágrafo 1º cujo descumprimento é classificado como causa de revogação obrigatória. Vamos frisar aqui, obrigatória. É a única condição do parágrafo 1º classificada como causa de revogação obrigatória. As demais condições lá legais do parágrafo 1º, elas são classificadas como causa de revogação facultativa, tá? Só a reparação do dano
é causa de revogação obrigatória. E friso aqui que aqui é dito não efetuar a reparação do dano sem motivo justificado. Sem motivo justificado. Então, vocês percebem que é permitido aqui, olha, o contraditório e ampla defesa. É possível que o agente comprove um motivo justificado que o impediu de ressarcir o dano causado. Dei aqui um exemplo para vocês de motivo justificado. Imagina que o agente quer reparar o dano, mas a vítima se recusa a receber. Ora, aí evidentemente, a pessoa tinha interesse em reparar o dano, mas a vítima recusou-se a aceitar a reparação do dano. Isso aqui é um motivo justificado. Outro exemplo de motivo justificado, imagina que o agente, o autor do fato, ele está numa condição de completa miserabilidade. Ele não tem, em absoluto, condição de reparar esse dano. Aí também seria um motivo justificado a ser apresentado como justificativa ali para a não reparação do dano. Perfeito? E aqui eu trouxe para complementar a aula um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tá bom? O que diz aqui? Diz que a reparação do dano causado, salvo na impossibilidade de fazê-lo, prevista no artigo 89, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei 9.099, é imprescindível para a concessão do sursi processual. Ressalto, outro sim, que a doutrina considera que a reparação do dano é uma das condições mais importantes, sendo obrigatória, olha só, obrigatória, uma vez que a reparação dos danos sofridos pela vítima é objetivo que deve ser buscado sempre que possível. Não é por outra razão que a omissão injustificada em ressarcir o prejuízo até o encerramento do período de prova é causa de revogação obrigatória da suspensão condicional do processo. Então, eu friso aqui o que está escrito nesse entendimento jurisprudencial aqui para vocês, no sentido de que a reparação do dano sofrido pela vítima é de extrema importância, porque configura uma condição obrigatória, ela é um objetivo buscado sempre pela lei. E, em razão disso, ela foi alçada aqui a causa de revogação obrigatória da suspensão condicional do processo, isso dada a sua importância. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nos vemos no próximo vídeo.